zombada por vagabundos em Vigário Geral. A região que pertence ao complexo de Israel está em guerra. Facções criminosas disputam o controle do tráfico na localidade. Reportagem completa e ao vivo com Jackson Silva. Rodou. O vídeo mostra o som dos tiros durante o ataque aos agentes da Força Nacional. Bota pra cantar, mané. Os policiais seguiram por essa rua e entraram na comunidade de Vigário Geral, no complexo de Israel, na zona norte do Rio. Lá dentro foram surpreendidos por bandidos fortemente armados. Houve intensa troca de tiros. Os agentes pediram socorro. Nesse áudio é possível ouvir o pedido de ajuda. Apoio urgente aqui, urgente. Apoio aqui nesse local, urgente. Policial ferido, policial ferido. Boa noite, grupo. Colegas aí da Força Nacional entraram errado. Eles subiram o viaduto, descendo ali para Vigário. Entraram errado, acharam que iam pegar a linha vermelha. Um policial ferido aí, ó. Força Nacional. Colega aí, de raspão na cabeça aí, sendo socorrido aí pro Getúlio Vargas. Passamos saindo no momento. As vítimas foram levadas para um hospital da região. O policial atingido por estilhaço na cabeça foi liberado. Já o outro, baleado na cabeça, continua internado. A viatura da Força Nacional ficou totalmente metralhada. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Militar fez mais uma operação na região. Nas comunidades da Tinta e do Dourado, ainda era possível ver as marcas do confronto. Casas e muros foram atingidos pelas balas de fuzil. As comunidades eram controladas pelo Comando Vermelho, mas na última sexta-feira foram invadidas pelo 3º Comando Puro. A ordem para a invasão partiu de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Peixão tenta expandir o território para áreas controladas pelo Comando Vermelho. O Morro do Quitungo tem sido o principal alvo do traficante. Isso porque a comunidade dá acesso ao Complexo da Penha e, consequentemente, ao Complexo do Alemão. Essas duas comunidades concentram o QG do Comando Vermelho. Atualmente, o Morro do Quitungo é liderado por Tiago Nascimento Mendes, o Belão. Para evitar novas invasões, Belão pediu ajuda ao Edgar Alves de Andrade, o Doca da Penha, ou Urso. Doca é um dos chefes do Complexo da Penha. Na última segunda-feira, policiais militares foram atacados durante uma operação no Complexo de Israel. A Avenida Brasil chegou a ficar fechada por causa da troca de tiros. A violência também atingiu os trens. A guerra entre traficantes rivais deixou medo e consequência para milhares de moradores. Não tem condição de trabalho por conta dessa guerra que está aí e agora para piorar a falta de luz. Pro Jackson Silva, agora para piorar a falta de luz, agora para piorar o desespero, agora para piorar continua ainda e não é piorar. É uma realidade que não tem como se safar. É Comando Vermelho, mais o Complexo Israel, que é o TCP. E em meio a isso, uma cena muito forte que mostra pra gente o que é o perfil desses criminosos. Uma pergunta, nesse local, TCP ou Comando Vermelho que gravaram essas cenas em relação aos agentes? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, começando falando sobre o policial que está internado, o Washington Carlos, continua internado, tá? Ele foi baleado na cabeça, ele veio da Paraíba, infelizmente, teve essa cena que a gente acabou de mostrar na reportagem. Bom, ontem nós falamos ao vivo aqui do Complexo de Israel. Lembra que você falou que uma fonte tinha falado de uma operação aqui também no Dourado, comunidade do Dourado, lembra disso? Que era um terreno do qual não se tinha aqueles terrenos em que você antigamente achava que era bom, dentro de comunidades como Quitungo, por exemplo, do qual não se tinha ainda dominância ou pagamento de arrego para ninguém e tal, e que agora, nessa disputa, vira o local onde, como se fosse uma trincheira, é onde o povo mais sofre com essa guerra de facção, assim como Morro do Sapo, assim como Operário já foi na Praça Seca. Jackson. Estamos nela, Isabelle Benito. Mostra agora Pedro Mota. Olha só, os policiais militares estão fazendo operação desde ontem nessa comunidade, tá? A comunidade do Dourado. Ao lado também ela fica, Isabelle, a comunidade da Tinta. Essas duas comunidades eram do Comando Vermelho, mas foram invadidas na última sexta-feira pelo 3º Comando Puro, por ordem do Peixão.
Então, ou seja, essas duas comunidades são controladas pelo terceiro comando por. Agora, para um pouquinho, Pedro Mota, por gentileza, mostra o cenário dessa guerra. Olha só, essa casa ficou totalmente metralhada em função dessa guerra entre os traficantes rivais. Os traficantes entraram na sexta-feira aqui, os bandidos do Comando Vermelho revidaram, os moradores mais uma vez ficaram em meio ao tiroteio. Para piorar, a consequência dessa guerra. Os moradores estão, Isabelle, há mais de 24 horas sem energia elétrica. Não só das casas, mas também do comércio. Eles pedem socorro. Então, por gentileza, eu quero pedir a sua ajuda, Isabelle. São milhares de moradores que não têm energia elétrica, tá? A comida está estragando, falaram comigo em off, tá? Que a comida está estragando, não tem onde colocar. O comércio também está fechado, as portas estão fechadas do comércio, Isabelle. Infelizmente, esse é o cenário da guerra. Logicamente, quem sofre é sempre o morador. Então pedimos para que a Light venha nesse lugar e restabeleça a luz para os moradores. Isabelle Benito. Parabéns, Jackson Silva, você. E, aliás, a denúncia foi feita com exclusividade, porque até algumas pessoas, essa comunidade do Dourado, ela é super desconhecida, porque você pode confirmar para mim, são no máximo 3, 4 ruas dessa forma que os policiais estão. E esse programa tem uma força tão grande, e não é força de influenciar, é força de informar e ter sinergia com as polícias para que a população nos use como voz de socorro. E a segurança hoje, você ter policiais e equipe do Jackson Silva com a sua credibilidade chegar até esse local, pode ser que nenhum morador, e provavelmente nenhum morador vá falar, mas ele vai sentir que estão ouvindo, estão vendo, sabem que eles existem. Porque uma coisa é você falar Quitungo, isso e aquilo, aquela grande região onde tem Peixão e Doca disputando território, Comando Vermelho, TCP. Outra coisa, Carlos, é você ter essas pequenas comunidades em que as pessoas assistem a gente e falam assim, gente, mas vocês não sabem, aqui a gente tá no território onde é a linha tênue que eles colaram e aonde a gente mais... Ali, né? Uma faixa de Gaza que a gente mais sofre. E às vezes a população nem conhece o nome desse local. E aí a gente consegue chegar com a polícia nesse local. Assim, Isabelle, em 2016, salvo engano, lá no Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, teve uma operação do Ministério Público da Polícia Civil que prendeu policiais, 4 policiais militares e um civil que estavam dando informações, trabalhando junto com o tráfico de drogas, e tinha a ver com o Malaquias, né? Tinha a ver com o Peixão, né? Tinha a ver com o Álvaro. O Álvaro Malaquias. Exatamente, tinha a ver com ele. O Álvaro Malaquias é lá de Parada de Lucas, Vigário e Complexo de Israel. Ainda não dono de um complexo expansionista como esse. Exatamente, começou com Parada de Lucas, depois Vigário Geral, depois Cidade Alta e se expandiu com a pandemia, você falou muito bem. E aí, o que acontece? A virada da boca ali, ó. A polícia, ela é regida, graças a Deus, por, na maioria das suas pessoas honestas. Mas se tiver um miserável igual a esse dando, aí o cara consegue fugir. Ele tá mandando ali há muitos e muitos anos, me lembra até o Guarabu lá na ilha, lembra disso? O Guarabu ficou 11 anos na ilha. Então, assim, é um conjunto de informações. E aí a população, diante disso tudo, por derradeira, em consequência disso, a população tem medo até de fazer caguetagem. Pô, vai fazer porque como? senão fala, será que eu tô falando com o policial honesto ou desonesto? Não, então, e a gente super entende. A população não consegue nem falar com a imprensa. Exatamente. Muitas vezes chega pra gente informação de várias formas que eu não posso falar aqui. E é importante, ó, barricada, quem tá mostrando aí, ó, barricada. Já tem eu não sei, então não vou fazer o que acontece muitas vezes. Não vou criticar ninguém aqui, mas é CV que tá escrito ali. Não vou criticar também, mas muitas vezes inscrições em muro, como acontece no Complexo Israel, que tem a marca e tudo mais. Eles botam estrelas de Davi e a bandeira, né, de Israel. É um bandido que conseguiu crescer dentro, não podemos deixar de falar, não é pelo lado mal, mas uma característica expansionista que tomou conta, usando o nome como esse, de Complexo de Israel. E aí, ó o desespero da senhora ao vivo ali, ó. E daí, uma política expansionista não para ser dominador de território, mas sim para explorar aquela população, que quanto mais gente e mais local você tem, você... Tá tendo uma correria aí? Não, mas assim, você explora o povo. Tá tendo correria, Jackson?
Sim, Isabela Benito, os policiais entraram numa rua, tá? Onde os policiais estão cercando o local. Barricada pela frente também, porque traficantes colocaram para impedir a entrada dos policiais militares. Então, nesse momento, estamos distantes por uma questão de segurança e os policiais continuam avançando, se abaixando ali para se proteger. Até o momento não teve confronto, Isabela, mas a gente sabe que, infelizmente, essa é uma área extremamente perigosa. Olha só, moradores correndo também na tentativa de se proteger, porque é uma área controlada por traficantes. Isabela, agora uma informação também, segundo os moradores, falaram em off comigo que, infelizmente, há traficantes escondidos nas casas. Não falaram de qual facção criminosa, mas falaram que há traficantes escondidos nas casas que obrigaram os moradores a abrirem as portas para que eles possam se esconder da polícia. Isabela Benito, uma denúncia de moradores nesse momento informando que há traficantes dentro das casas para que a polícia não encontre esses bandidos, Isabela Benito. São impossível pegar. Imagina, como é que você não vai abrir? Se não tiver caguetação, é impossível pegar, porque é difícil adivinhar qual a casa que e assim, não vai abrir? Como que a polícia tem que pensar para agir? Vai que chega na casa, tem morador lá dentro. Fabiano Martinez, que acompanha toda a operação, está na base do Segurança Presente na Barra da Tijuca e conversa ao vivo agora com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor Santos. Doutor Vitor Santos, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde, Isabela. Só consertar que é doutor Vitor dos Santos, né? Secretário de Segurança Pública do Rio, que adiantou para a gente aqui números interessantes, Isabela, do Instituto de Segurança Pública, o ISP, né? Que nos primeiros meses agora de janeiro teve uma diminuição de 41% no roubo de cargas aqui no Rio de Janeiro. Letalidade também, uma diminuição de 19% nesses 6 primeiros meses. Em relação a junho, né, diminuição de 10% em comparação com o mês anterior. Agora sim, vamos falar sobre a Operação Ordo, né, secretário? Está entrando no segundo dia da segunda semana. E qual é o balanço até esse momento? Onde as ações estão sendo concentradas nesse segundo dia? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Isabelle. Hoje já são 109 prisões realizadas, né? 95 só de prisões em flagrantes, mais mandado de prisão, 8 adolescentes apreendidos. O saldo é bastante positivo, né? Quase 300 quilos de drogas apreendidas, milhares de munições apreendidas também, com a ajuda do BAC, né, o Batalhão de Cães. Então o saldo é bastante positivo, né? Houve uma redução de 70% dos crimes de rua, roubo de rua, que é o crime que acaba afetando mais a população, né? Que acaba gerando medo e insegurança para a população. 0 homicídios nessa região toda, que vai do Itaengá, passando pela Grande Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Vargens. Então o saldo é bastante positivo. Ela não tem, essa ação, ela não tem hora, não tem dia para acabar, ela continua. O trabalho de policiamento ostensivo, ele é 24 horas, 7 dias na semana, então isso vai continuar. As ações em relação às comunidades, o foco é a atividade comercial que é explorada nessas comunidades e, obviamente, que pagam receitas e oferecem receitas para essas organizações e, obviamente, isso faz com que elas tenham dinheiro para comprar armamento, se consolidar naquele território e, obviamente, expandir para outros. Isabelle, o secretário está te ouvindo, tá? Secretário, eu sei que a gente está na Operação Ordo, mas é uma operação do qual a gente primeiro dia estava aqui falando sobre Cinturão Jacarepaguá. Logo na última entrevista, o senhor já deu a deixa e o spoiler, né? Para quem não sabe, já é uma questãozinha ali de que não seria só Jacarepaguá. Daí vieram as regiões da Zona Oeste ocupadas e, assim, com presenças policiais, tanto civis e militares. Agora a gente fala já de um grande cinturão da cidade. E agora, lembrando que naquele dia a gente bateu um papo aqui, a Operação Ordo não pode esquecer de um Rio de Janeiro que ainda acontece. Então a gente acabou de ver dessa questão da guerra no Complexo de Israel, que não é uma novidade para vocês, só para a população entender. A polícia acompanha já esse enfrentamento dessas duas facções e essa operação como hoje, é claro que tem que ter uma estratégia de ter uma ocupação de ação, que é o que eu falei antes, depois o senhor não ouviu porque o senhor estava em coletiva, ação e não operação, mas sem esquecer das operações de uma cidade que tem uma segurança pública pulsante, para não falar outra coisa, né, secretário? O tempo todo, como é o fato que aconteceu hoje que todo mundo está repercutindo lá do Complexo de Israel, né? Exatamente,
para mostrar que a segurança pública, né, as forças de segurança do Estado, ela não perdeu a sua capacidade de operação. Mesmo com todo esse efetivo mobilizado aqui na Ação Ordo, o 16º Batalhão foi capaz de realizar a operação, neutralizar essa ação de criminosos que tentam tomar essa disputa de território naquela região ali, né? Infelizmente, por questão de segurança e para preservar vidas, foi necessário suspender temporariamente a Avenida Brasil. É uma medida de segurança, porque são pessoas inocentes que transitam naquela região. Então essa medida foi fundamental para garantir a vida dessas pessoas, mas a ação foi neutralizada e é isso, o 16º vai continuar atuando, um trabalho ostensivo, as operações dentro da comunidade para garantir a paz e tranquilidade naquela região.